Pai do Senhor Jesus Cristo, fazer mais esse vídeo aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero falar hoje, para a honra e glória do Senhor, sobre uma palavra muito especial, uma palavra que abre muito o nosso entendimento. Eu gostaria de trazer essa palavra no propósito da gente compreender qual é a vontade do Espírito Santo de Deus na minha e na tua vida e o propósito. Peço que você abra no livro de João, o Evangelho de João, capítulo de número 16, versículo 8. Diz assim: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O que o Senhor nos ensina perante essa palavra? A palavra de Deus. Aqui é Jesus dizendo que no versículo 7 ele diz que era necessário que ele vá para o céu, que ele teria que ir para o céu, para que o Espírito Santo viesse até nós, sobre toda a humanidade. E a missão do Espírito Santo é convencer eu e você, todo ser humano, do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, Jesus vai dizer, naquele tempo ele estava ali em Israel, em Jerusalém, né? E ele ensinava sobre o arrependimento, das pessoas que tinham que sair do pecado, dos erros, para que as pessoas viessem ser salvas, que as pessoas pudessem ter a comunhão com o Espírito Santo de Deus, as pessoas viessem sair dos erros. E ele diz que ele veio para convencer as pessoas do pecado, mas eles não deram crédito. Então a missão do Espírito Santo, como Jesus não estaria mais nessa terra como homem, então o Espírito veio para convencer, ensinar e testificar de Jesus Cristo. Como ele diz, ele não falará dele mesmo, mas ele vai falar tudo o quanto eu fiz, testificar de Jesus, as obras de Jesus, pelo próprio Espírito Santo, né? Então, ele diz que o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Da justiça, porque o justo viverá pela fé. Fé é o firme fundamento das coisas que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Não é visível. A fé é acreditar na palavra de Deus, porque Deus, ele é Espírito. Então nós temos que acreditar em Deus, na palavra de Deus, mesmo sem a gente ver ele, mas nós temos que acreditar que essa palavra é dele. Porque por essa palavra foi criado todas as coisas. Foi criado o visível por aquele que é invisível. Então temos que acreditar. A fé em Deus é acreditar nele, na palavra dele, mesmo a gente não vendo ele. Mas acreditamos que esperamos a promessa que ele nos fez, mesmo sem ver. Mas cremos que receberemos de Deus a salvação eterna por meio de Jesus Cristo. Se nós obedecer essa palavra, acreditar no Espírito Santo, que vai revelar para mim e para você a vontade de Deus na minha e na tua vida. Do juízo. Por que do juízo? Porque a Bíblia, a palavra de Deus diz que o príncipe deste mundo, seja Satanás e seus anjos caídos, já estão condenados. Já não tem mais volta para eles, já não tem mais como. Então, Jesus ele nos ensina que eu e você temos que crer que existe um juízo. E se nós não obedecer essa palavra, não saímos do pecado, não vivemos pela fé, acreditando na palavra e na promessa de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, nós vamos perecer, porque há um juízo também. Mas primeiramente o Espírito vai vir nos convencer, nos abrir nosso entendimento, os nossos olhos, sair do pecado, dos erros, daquilo que nós éramos enganados pelo inimigo e andar nos caminhos de Jesus Cristo. Por isso que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai
se não for por Jesus Cristo. E Jesus é a palavra que testifica de Jesus, que é a palavra de Deus. Conforme eu e você temos que andar. A palavra, Jesus diz lá em João 8, 31 em diante, diz: aquele que viver verdadeiramente na minha palavra, de fato será meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No 34 em diante diz que aquele que vive na escravidão do pecado, seja é servo do pecado, mas aquele que verdadeiramente o Filho de Deus libertou, verdadeiramente é livre do pecado. Então, seja através da palavra, quando vem até nós, como Jesus também diz lá em João 12, 46 em diante, ele diz: eu sou a luz que vim ao mundo para tirar o mundo, as pessoas da escuridão das trevas, do engano de Satanás. Ele veio desfazer as obras do inimigo da nossa alma. E ele vai dizer no 47 que ele não julga. Se aquelas pessoas que ouvem essa palavra e não crê, ele não julga, porque já tem quem o julgue no 48. A própria palavra que ele tem dito, essa há de julgar no último dia. É essa palavra que vai salvar eu e você, se nós dermos crédito, porque é a palavra de Deus, mas também vai ser a palavra também que vai nos condenar, porque nós não demos crédito, não quisemos dar ouvido para a palavra de Deus. Então não vai ter do que nós reclamar. Mas eu e você temos essa chance de ouvir essa palavra, abrir o coração, se arrepender dos nossos maus caminhos e buscar em Deus a solução para nossas vidas, que é andar com Jesus Cristo, andar no caminho da justiça, e é a porta estreita. É um pouco dolorido para nós deixar tantas coisas que nós aprendemos no longo dos anos, achamos que aquilo era normal, mas muitas coisas é só para nos destruir mesmo. E é mentira do inimigo para nos escravizar no pecado. Então, o que é que o Senhor ele quer nos ensinar através dessa palavra? Para mim e para você. Que o Espírito Santo, ele é real. Como Jesus fala para Nicodemos ali em João 3, né, do 6 em diante, ele fala que o Espírito, ele dá um exemplo do vento. Você não vê o vento, mas você vê o barulho, você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim é o Espírito, né? A gente não sabe de onde ele vem, nossos olhos não contemplam, não sabemos, mas nós sabemos que ele é real, porque nós sentimos, nós sentimos o vento bater no nosso rosto, ele soprando nas árvores. Assim também é o Espírito Santo. Quando nós abrimos o coração, nós sentimos a voz de Deus, o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus na nossa vida. Mas eu e você precisamos crer na palavra, porque o justo viverá pela fé. E a palavra do Senhor nos ensina que eu e você temos que se arrepender dos pecados. Como está escrito lá em 1 João, capítulo 1, versículo 8. Diz que se nós estivermos na prática do pecado, e nós dizer que nós não estamos, que nós não temos pecado, nós não estamos falhando, que nós somos perfeitos, não, nós já estamos cometendo pecado. Um a mais ainda. Mas se eu e você reconhecer que nós somos falhos, errantes, estamos perante ao Senhor pecando contra Ele, fazendo coisas que não estão agradando a Ele, mas se nós reconhecer, pedir ajuda a Ele, pedir perdão de todo o coração, pedir com convicção e falar: Senhor, eu me arrependo, me ajuda. A Bíblia diz que Ele é fiel para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, de todo o engano que o diabo colocou e tem colocado na vida de tantas pessoas. Por isso que Jesus conta comigo e com você. Mas como Jesus vai usar a minha vida para levar uma verdade se eu estiver na mentira? Como que Jesus vai me levar para me pregar uma palavra de perdão se eu não perdoo? Como que Jesus vai me usar para falar uma verdade se eu vivo na prática da mentira? Então não tem como. Por isso que eu e você temos que andar em linha reta no caminho do Senhor Jesus, como ele era fiel, verdadeiro, humilde e sincero perante a Deus.
E é o que eu e você temos que aprender com Jesus, com a palavra dele. Então, se eu e você queremos ser salvos, buscar a salvação da minha e da tua alma, nós temos que obedecer essa palavra e crer nessa palavra. Que nós temos que sair do pecado, que nós temos que viver pela fé, porque nós não queremos ser julgado e condenado como o diabo e seus anjos caídos, e quantos outros que não obedeceram essa palavra também. A Bíblia diz, não sou eu que digo, porque eu acredito na Bíblia, eu não acredito no que o homem ou que a mulher fala, mas no que Deus está falando, eu acredito, porque ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel. O que ele tem falado nessa palavra se cumpre, se cumpriu e eu creio que vai se cumprir. Então eu busco a cada dia estar obedecendo essa palavra, crendo cada vez mais e buscando a ajuda de Deus, né, para poder estar cada dia melhorando na presença dele, porque nós somos falhos, somos fracos e precisamos desse Deus na nossa vida para que ele nos sustente, para que a gente não caia em pecado. Amém? Só um minutinho. Glória a Deus. Então é essa palavra que eu e você temos que dar ouvido, porque é a palavra de Deus. E o Senhor Jesus Cristo, ele diz lá em Mateus 4, 3, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus ele cita lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, que Deus permitiu que o povo de Israel, quando foi tirado do Egito, passasse por fome, né? Fome natural, de alimentos naturais, para mostrar para eles que nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá de tudo aquilo que Deus diz, de toda a palavra de Deus, que está na Escritura Sagrada, que é a palavra de Deus. Então eu e você temos que acreditar nessa palavra e pôr em prática. E o que Deus quer falar comigo e com você é justamente sobre isso, arrependimento. Convencer eu e você de pecado. E vou dar um exemplo aqui, em Mateus 26, versículo 69. Um apóstolo, né? Apóstolo Pedro. Jesus ele diz para Pedro que antes que o galo cantasse, ele negaria Jesus por 3 vezes. E Pedro disse, não, Senhor, jamais, jamais eu te negarei. Se o Senhor for preso, eu serei preso com o Senhor. Se o Senhor for morto, eu serei morto junto com o Senhor. Mas Jesus, ele conhecia o coração de Pedro, ele conhece o meu e o teu coração também, o Senhor Jesus. E ele disse, Pedro, antes que o galo cante, Pedro, tu me negarás por 3 vezes. Naquele momento, Pedro não tinha consciência de uma realidade espiritual que Jesus estava falando. E assim aqui em Mateus 27, versículo 69, vamos estar lendo, leia a sua Bíblia para nós estar entendendo essa palavra, nós compreender o que Deus quer falar comigo e com você. Ora, Pedro estava assentado fora no pátio e aproximando-se dele uma criada disse, tu também estava com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo, não, sei o que diz. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento, não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se, os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a preguejar e a jurar, dizendo, não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou.
E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe disse: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Oh, glória! Até aqui para nós entender a palavra do Senhor. Irmãos, aqui Jesus ele já tinha avisado para Pedro que Pedro negaria ele por 3 vezes antes que o galo cantasse. E aqui nós, lendo na palavra, acompanhando na palavra de Deus, se cumpriu aquilo que Jesus falou que ia acontecer e aconteceu. Por isso que a palavra de Jesus ela é uma palavra profética. Já aconteceu na vida de muitas pessoas e vai acontecer, está acontecendo e vai acontecer. Aquilo que Jesus ele fala para mim e para você é uma verdade muito real, muito séria. A palavra do Senhor, ela se cumpre na minha e na tua vida. Aqui Jesus ele disse para Pedro que antes que o galo cantasse, ele o negaria por 3 vezes. E aqui a Bíblia diz que quando Pedro chegou ali, naquele local, e uma mulher, uma criada, olhou para ele e falou, estava no meio da multidão ali, e falou assim: ei, você é um deles, né? Ele falou: não, eu não conheço. Até jurou. Pela segunda vez, da mesma forma, ele jurou, falou: não, nem conheço este homem. E pela terceira vez, ele torna a jurar e ele nega Jesus. Aí ele caiu na consciência. A consciência dele acusou. Ele se lembra daquilo que Jesus falou. Só que a Bíblia diz que Pedro, ele chora amargamente. O que a Bíblia nos ensina? O que é que o Senhor quer falar comigo e com você? Sobre arrependimento. O verdadeiro arrependimento. A Bíblia diz que Pedro, ele negou Jesus por 3 vezes. Se cumpriu. Mas a Bíblia diz que Pedro, ele se arrependeu. Quando bateu na consciência dele, quando ele se lembrou, quando ele chorou, ele reconheceu aquilo, ele reconheceu que ele era falho, ele reconheceu que ele era um homem falho, um homem pecador, um homem que não cumpriu com a sua palavra, um homem que falou que não negaria Jesus de maneira nenhuma, que mesmo que Jesus fosse preso, ele também seria junto, mas ele não negaria Jesus, e ele, mesmo que Jesus fosse morto, ele também não sairia de perto de Jesus, nem que ele tivesse que ser morto junto com Jesus. Mas aqui a Bíblia diz que Pedro, ele negou Jesus por 3 vezes e Jesus já sabia disso. Então, o que o Senhor quer falar comigo e com você? O Senhor sabe o quanto eu e você tem negado a Ele. O Senhor sabe que eu e você é fraco, que eu e você somos falhos, que nós temos fraquezas, que nós temos negado a Ele. Nós temos deixado Ele de lado e muitas vezes não temos dado ouvido para aquilo que Ele tem falado conosco. Mas só que o Senhor ele quer falar comigo e com você através dessa mensagem. Pedro, ele reconheceu. Pedro, ele reconheceu a sua fraqueza. Pedro reconheceu que ele era pecador, ele era falho. Pedro, ele reconheceu que ele não deu ouvido ao que Jesus falou para ele. Pedro, ele reconheceu que ele precisava de Deus, ele precisava da misericórdia, que ele precisava de ter verdadeiramente um arrependimento dentro do coração dele. Pedro, ele reconheceu que ele ainda não tinha se arrependido verdadeiramente dos seus erros. Mas a Bíblia diz que Pedro, ele chorou amargamente. Pedro, ele reconheceu que ele precisava de Jesus Cristo na vida dele.
Ele precisava obedecer tudo aquilo que Jesus falasse e fala com ele. E nós também temos que reconhecer que nós temos falhado com o Senhor. Quantas vezes nós temos negado ao Senhor? Porque muitas vezes aquilo que o Senhor tem nos ensinado, que nós não devemos mais viver na prática do pecado, desobedecendo a Ele. Como nós negamos Jesus? Quando nós deixamos de lado a sua palavra e caímos no pecado. Quando nós desobedecemos a sua palavra. Quando Ele diz, não faça mais isso. Eu já te mostrei. Eu já te disse que isso não é bom para você. E nós continuamos negando a Ele. Quando nós estamos praticando aquilo que não agrada a Ele. E aqui o Senhor Jesus nos ensina, através da vida de Pedro, que houve um verdadeiro arrependimento no coração de Pedro. Pedro reconheceu, Pedro se humilhou. Pedro ali, através das lágrimas, ele chorou, reconhecendo que ele falhou diante de Jesus. E é o que eu e você temos que fazer. E a Bíblia diz que Pedro, se você procurar nas escrituras sagradas, você vai ver que Pedro, ele não negou mais Jesus. Pedro, ele realmente, as atitudes de Pedro mudou. As atitudes de Pedro foi diferente. Pedro, ele não negou mais a Jesus. E a Bíblia diz que quando Pedro, ele recebe a presença do Espírito Santo ali em Pentecoste, que o Espírito Santo, a presença de Deus habitou, que é o que sustenta eu e você, é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Pedro foi um grande homem. Segundo os historiadores, dizem que quando Pedro foi morto lá em Roma, ele foi crucificado, ele disse para aqueles homens, olha, me coloque de ponta cabeça, põe a cruz de ponta cabeça, porque eu não sou digno de ser crucificado como mestre. Você vê que Pedro foi um homem valente, um homem que ganhou muitas almas para Jesus, um homem que não ligou para a sua própria vida, ele entregou a sua própria vida por amor a Jesus Cristo, por amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo. Ele entregou a sua vida para salvar multidões de pessoas. A Bíblia diz lá em Atos que Pedro, em uma pregação, Pedro, através da pregação, cheio do Espírito Santo, quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. Para você ver como Pedro se reconheceu e se arrependeu. E através desse reconhecimento, Deus usou ele grandemente para ser um grande homem de Deus. E assim também o Senhor quer fazer comigo e com você. Mas para isso nós temos que reconhecer que nós temos falhado, nós temos negado o Senhor em muitas coisas. Nós estamos ainda fazendo coisas que têm desagradado ao Senhor, mas nós temos que fazer como Pedro, reconhecer, chorar amargamente diante do Senhor e reconhecer que nós estamos sendo falhos diante dele. Seja como Pedro. E tem outro exemplo aqui também, Judas. Quero que você leia também Mateus 27, versículo 3 em diante. Então Judas, o que o traíram, vendo que foram condenados, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo, pequei traindo um sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nós importa isso? É contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Até aqui. Irmãos, o que nós aprendemos aqui? Aqui fala de arrependimento. A palavra do Senhor nos ensina que Judas Iscariote, o que traiu Jesus, quando ele percebeu que Jesus foi condenado à morte, à crucificação, ali no coração dele veio uma grande angústia.
A Bíblia diz que ele se arrependeu. Ele foi até, chegou um ponto que ele foi até ao templo, diante dos anciãos, dos sacerdotes, devolver as moedas, as 30 moedas que foi o preço que ele recebeu para trair Jesus. Só que aqueles homens, eles disseram para Judas: o que tenho nós contigo, isso é contigo, já está feito. Só que a Bíblia diz que Judas, ele se arrependeu, ele reconheceu que tinha traído um sangue inocente, que ele tinha traído Jesus Cristo. Só que a Bíblia diz que Judas, ele lançou as moedas sobre ali, na direção do templo, as 30 moedas, ele não quis ficar com dinheiro. Só que a Bíblia diz que Judas, ele foi se enforcar. O que eu entendo com isso? Existe 2 tipos de arrependimento. É isso que o Senhor quer falar comigo e com você. Existe o arrependimento de Pedro, que negou Jesus 3 vezes, mas depois não negou mais a Jesus, porque ele se arrependeu de verdade. Ele se arrependeu mostrando que as suas atitudes mudou verdadeiramente para melhor. E o que nós aprendemos com isso? Judas, a Bíblia diz também que ele se arrependeu. Só que Judas, ele foi fazer algo errado. A Bíblia diz que Judas, ele foi se enforcar. Então o que é que eu entendo? O arrependimento de Judas foi um remorso. O que é o remorso? É um arrependimento momentâneo. É quando uma pessoa ela faz algo de errado para outra e depois ali ela para, ela fala: nossa, eu fiz algo errado, eu acabei fazendo aquele mal para aquela pessoa. Mas de repente, ela não para de fazer o mal, ela continua, porque só é aquele momento que ela se arrepende e depois ela continua fazendo novamente. Eu dou um exemplo, uma pessoa que bebe, que ela faz mal para sua família, ela faz mal para o homem, faz mal para sua esposa, para os seus filhos. Ele bebe, ele fala, ele xinga, ele bate, ele faz um monte de coisa errada. Mas depois no outro dia ele para aí a ver ali a esposa sofrendo, os seus filhos naquele sofrimento, até machucado. Aí ele bate aquilo na consciência dele. Meu Deus, o que é que eu fiz? Não deveria ter feito isso. Aí, ó. Olha o que eu fiz. Eu bebi. Olha o que eu estou fazendo. Eu não deveria ter feito isso. Então bate aquele arrependimento, bate aquele remorso, aquela tristeza, aquela angústia. Tá. Passa um dia, 2 dias, tá ele lá de novo bebendo. Fazendo a mesma coisa ou até coisas piores. Isso é o remorso, é o tipo de arrependimento momentâneo. Seja, eu faço algo de errado, eu reconheço que aquilo ali era errado, aí naquele momento eu bate aquela angústia, aquela tristeza, aquele arrependimento, mas passa um dia, 2 dias, tá lá novamente praticando as mesmas coisas ou até coisas pior. Foi o que aconteceu com Judas. Naquele momento Judas ele sentiu aquela angústia, aquele arrependimento, aquela tristeza, mas o que é que ele foi fazer? Ele não fez como Pedro. Pedro, ele chorou amargamente, ele reconheceu que ele era falho, pecador, que ele era fraco. Mas ele reconheceu que ele precisava do Senhor, ele precisava aprender com essa palavra, colocar em prática essa palavra. E deixar aquilo que ele errou para trás, aquilo ali foi de exemplo. Mas Judas, ele fez diferente. Ele se arrependeu naquele momento, mas ele foi fazer algo pior. Ele foi tirar sua própria vida. Aí muitos falam, mas era para se cumprir. Não, ali é um exemplo. Poderia ser com outro, não com Judas, poderia ser outra pessoa. Aqui o que a Bíblia está nos ensinando? Um exemplo de pessoas, o que nós estamos vendo hoje. Quantas pessoas que praticavam, eu dou um exemplo de mim.
Eu fazia tantas coisas erradas. Eu mentia, eu falava palavrão. Eu fazia muitas coisas erradas. Mas quando Jesus me mostrou que aquilo era errado, e ele me ajudou, um poder sobrenatural, ele me transformou. Ele me mostrou que eu não deveria mais voltar a fazer aquilo que eu fazia. E isso, quando ele me mostrou que aquilo era errado, através da palavra e do Espírito Santo, me convenceu do pecado, eu não posso voltar mais para aquele pecado. Para mostrar que realmente eu me arrependi dos pecados que eu fazia, que eu praticava, eu não posso voltar a fazer mais aquilo. Como Pedro fez. Pedro, ele não voltou a negar mais Jesus. Pedro, ele não foi, ele não deixou o coração dele pender para negar mais a Jesus. Ele não deixou ser enganado para negar mais a Jesus. Então Pedro, ele se arrependeu verdadeiramente e testificou na vida de Pedro. Mas Judas, ele se arrependeu, a Bíblia diz. Ele foi até devolver as moedas. Só que depois ele foi fazer algo terrível contra a sua própria vida. Judas, ele não foi diante de Jesus, ele não se prostrou e disse: Senhor, me arrependo daquilo que eu fiz, eu traí um sangue inocente, eu não me perdoa de todo o coração, e chorasse ali nos pés do Senhor. Ele era perdoado. E ele não praticasse mais o mal. Aí muitos vão falar: mas se Judas não tivesse traído, porque Jesus avisava: ai daquele que traiu o filho do homem, melhor seria que nem nascesse do ventre da sua mãe. Então era pregado, era avisado, era mostrado. Mas Judas deixou o coração dele ser corrompido por Satanás. Avareza, desejos pecaminosos. Então isso ele mostra. A palavra nos mostra quantos estão negando Jesus. Continua. Diz que se arrependeu, mas estão fazendo coisas pior. Quantos não estão sendo Judas? É isso que nós temos que analisar a nossa vida. Nós estamos sendo como Pedro, naquilo que Jesus mostrou que a gente somos falhos, como mostrou para Pedro, e Pedro se arrependeu, reconheceu que Jesus, que a palavra de Jesus ela é verdadeira e fiel, se cumpre. Se Jesus está dizendo para mim e para você que eu e você tem que sair do pecado, sair da mentira, sair da bebedeira, sair das drogas, sair do adultério, sair do palavrão, sair da ira, sair da falta de perdão, sair da avareza, da fofoca, da mentira. E a gente diz que já se arrependemos de tantos pecados e nós estamos ainda fazendo. Nós estamos sendo como quem? Como Judas ou como Pedro? Que analise o homem a si mesmo. Analise como você está diante do Senhor. Se realmente você está sentindo um remorso, um arrependimento momentâneo. Ah, eu me arrependo, mas depois você está praticando as mesmas coisas. A Bíblia diz que Davi, outro exemplo tremendo, Davi, ele traiu, ele adulterou com Batseba. Ele assassinou um homem inocente, Urias, o seu marido. O esposo de Batseba. Mas a Bíblia diz que Davi, ele se arrependeu amargamente. Salmos 51, Salmos 32. Davi, o clamor de Davi, pedindo para que Deus não tirasse a presença do Espírito Santo dele, perdoasse os seus pecados. Davi, ele sofreu, mas ele pediu perdão sincero diante de Deus. Davi, ele se arrependeu verdadeiramente, porque a Bíblia não relata que Davi adulterou com outra mulher e mandou matar o seu marido. Davi, ele não fez mais isso, porque isso mostra o verdadeiro arrependimento diante de Deus. O verdadeiro arrependimento diante de Deus é quando eu e você
somos livres do vício, da mentira, de todos os pecados que Deus já tem nos mostrado, porque Jesus diz: aquele que verdadeiramente é livre pelo Filho de Deus, verdadeiramente é livre. João 8, 34 em diante. Analise a sua vida, analise se você realmente está convertido, se realmente você tem se arrependido diante de Deus, ou você está fazendo coisas pior. Ou é só remorso, aquele arrependimento momentâneo. Eu xinguei meu esposo hoje, eu xinguei minha esposa hoje, eu falei uns palavrão aí. Então você não foi liberto ainda. Mas por quê? Será que o Espírito Santo não é capaz de te convencer, me convencer que nós estamos errados? Analise se o arrependimento que você está tendo é de Judas ou é de Pedro. Se é remorso, é um arrependimento momentâneo ali, depois você volta a praticar até coisas pior. Ou é igual Pedro, que realmente reconheceu que era falho, que era pecador e pediu ajuda. E ali Jesus ajudou ele, e ele foi um grande homem usado por Deus. Um grande discípulo, usado, cheio do Espírito Santo. Analise a sua vida. Não pegue essa palavra como julgo, porque eu pego essa palavra para mim também. Eu tenho que me examinar se realmente eu estou sendo como Pedro, arrependido verdadeiramente e não praticar mais aquilo que o Senhor Jesus Cristo me libertou, ou se eu estou sendo como Judas, que sinto na hora ali o remorso e depois volto a praticar novamente, ou até coisas piores. Analise. E eu deixo essa mensagem no teu coração, para a honra e glória do Senhor. Essa palavra é para que você tenha consciência como que você está diante do Senhor, porque ninguém engana Ele. E Ele só quer que eu e você se arrependa verdadeiramente e não volte a ser o velho homem, ser a velha mulher, viver nas mesmas práticas do pecado e dizendo que está servindo a Deus. Não adianta nós dizer que servimos a Deus e andamos nas trevas. Dizemos que estamos na luz, que somos luz, se nós ainda estamos nas trevas. Deixe as trevas, venha para a luz, para que as obras sejam feitas em Deus. E eu agradeço a oportunidade para a glória do Senhor Jesus. Ouça, analise essa palavra, que essa palavra é de Deus, para mim e para você, para que nós venhamos pôr em prática, verdadeiramente se arrepender diante do Senhor, porque o Espírito Santo ele está falando conosco. Se tem algo que você ainda está na prática do erro, que Deus já tem te mostrado, se arrependa. E aquilo que Ele te mostrar também, se arrependa verdadeiramente. Não fique simplesmente com remorso. Naquele momento ali você se arrepende, mas depois volta a praticar de novo. Fazer como Judas. Não faça isso, porque o fim é a perdição. Mas faça como Pedro, porque o fim foi a salvação da sua alma e foi a vida eterna. É isso que Jesus quer falar comigo e com você. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém.